Olá, este é o Repertório Vivo, um resumo do ano de 2024 para Enem e concursos, um podcast do Puxa Língua. Eu sou o professor Samu Marques e este episódio é sobre o assunto saúde. O fato que vamos relembrar neste episódio é: gripe aviária tem novas ocorrências em 2024. O vírus H5N1 voltou a registrar ocorrências relevantes em animais e casos esporádicos em humanos, o que elevou a vigilância de zoonoses e a atenção a riscos pandêmicos por parte de autoridades sanitárias no mundo. Ainda que a avaliação de risco para a população geral permanecesse baixa, segundo a OMS. O cenário combinou continuidade de surtos em aves silvestres e de criação também, eventos em mamíferos e, de forma inédita, a detecção do vírus em rebanhos leiteiros nos Estados Unidos a partir de março. Fato que redesenhou prioridades de monitoramento na interface humano-animal. Diante dessa expansão, as recomendações convergiram em reforçar vigilância integrada, proteção ocupacional de trabalhadores expostos e triagem ágil de contatos, mantendo a leitura de risco baixo para o público geral e baixo a moderado para ocupacionalmente expostos. O episódio mais marcante de 2024 foi o surto multiespécies ligado a bovinos leiteiros nos Estados Unidos, com a primeira confirmação em rebanhos em março e o primeiro caso humano associado à exposição a gado presumivelmente infectado, reportado em 1º de abril no Texas, seguido de outras infecções esporádicas em trabalhadores com contato com vacas doentes nos meses seguintes. O CDC, Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, destacou que se tratou, ao que tudo indica, do primeiro evento de provável transmissão mamífero-humano por H5N1, sem sinais de transmissão sustentada entre pessoas no país. Em paralelo, os sistemas de vigilância da influenza não indicaram atividade incomum em humanos, reforçando que os casos permaneceram raros e ligados a exposições ocupacionais específicas. No plano regulatório e de segurança alimentar, FDA, a Agência de Vigilância Sanitária dos Estados Unidos, e CDC, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, intensificaram a investigação sobre a presença do vírus na cadeia do leite, ao mesmo tempo em que comunicaram ausência de aumento de casos humanos comunitários e reforçaram o monitoramento por testes em rebanhos e tanques de leite a granel como medida de controle e proteção de trabalhadores e veterinários. Estudos laboratoriais publicados em 2024 discutiram a estabilidade do vírus em leite cru refrigerado e os efeitos de tratamentos térmicos em condições experimentais, salientando que tais ensaios não replicam integralmente processos comerciais, motivo pelo qual as autoridades mantiveram a ênfase em testagem e controles de risco na origem. A orientação prática resultante foi ampliar testagem ambiental e de rebanhos, além de medidas administrativas e uso adequado de EPI em fazendas e laticínios. Globalmente, a Organização Mundial de Saúde Animal, WOAH, seguiu reportando a continuidade da temporada de influenza aviária de alta patogenicidade, com novos eventos em aves de criação e vida livre em diferentes regiões, e acompanhamento de episódios em mamíferos, apontando a presença da circulação de clados H5 do linhagem GSGD em múltiplos continentes. Relatórios de situação indicaram recidivas em países europeus e manutenção de eventos em curso nos Estados Unidos e na Ásia, mostrando que a pressão de infecção na fauna e na produção avícola continuou relevante em 2024. Esse pano de fundo explica por que as autoridades insistem que, enquanto o vírus circular amplamente em aves, infecções em mamíferos e humanos expostos continuarão ocorrendo. Em termos de avaliação de risco, uma análise conjunta atualizada
pela FAO, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, OMS, WOAH, no final do ano de 2024, classificou o risco à saúde pública global por H5N1 como baixo e o risco para pessoas ocupacionalmente expostas como baixo a moderado, dependendo das medidas de mitigação e do contexto epidemiológico local. A nota ressaltou que, embora haja um número crescente, porém ainda limitado, de infecções humanas associadas à exposição a animais ou ambientes contaminados, o impacto de saúde pública permanecia pequeno naquele momento. Ao mesmo tempo, indicou a necessidade de manter vigilância e reavaliar rapidamente o risco diante de mudanças virológicas ou epidemiológicas relevantes. A OMS, ao notificar o caso humano de abril lá nos Estados Unidos, reiterou que o vírus não havia adquirido mutações associadas à transmissão eficiente entre humanos e que, com as informações disponíveis, o risco populacional seguia baixo, ao passo que, para trabalhadores expostos, era baixo a moderado, cabendo aos países investigar exaustivamente cada caso e caracterizar geneticamente as amostras. Esse posicionamento alinhou-se a alertas regionais que compilaram o histórico de casos desde 2003 e reforçaram a importância de proteger grupos ocupacionalmente expostos e fortalecer a vigilância em animais e pessoas. Em resumo, o foco foi evitar complacência sem exagerar risco, calibrando a resposta conforme as evidências. A vigilância em 2024 combinou componentes clássicos e novas camadas. Redes sentinela de síndrome gripal e síndrome respiratória aguda grave, testagem laboratorial com cálculo de positividade, sequenciamento genômico com ênfase em casos graves e exposições ocupacionais e vigilância ambiental, incluindo esgoto, para captar tendências quando a notificação clínica se reduz. A CDC informou, por exemplo, o início da coleta de dados de esgoto em maio como parte da leitura complementar de circulação viral, ao mesmo tempo em que integrava seus sistemas de influenza para detectar qualquer sinal atípico em humanos. Essa organização é típica de uma fase de risco persistente, porém baixo, sensível ao que importa, a gravidade e mudança viral, eficiente no uso de recursos. No campo ocupacional, a prioridade foi reduzir a exposição em granjas, fazendas leiteiras e abatedouros, com hierarquias de controle que passam por medidas de engenharia, administrativas e EPI, incluindo a proteção ocular, além de monitorar saúde de trabalhadores após exposições relevantes e orientar quimioprofilaxia quando indicada. A própria avaliação de risco da OMS sublinha que a provável fonte dos poucos casos humanos tenha sido contato direto com animais infectados ou ambientes contaminados, reforçando a centralidade de práticas de biossegurança e higiene ambiental nesses cenários. Programas de testagem de rebanhos e de tanques de leite a granel ajudam a localizar riscos e antecipar medidas, protegendo profissionais e reduzindo a chance de surpresas. E aí, você já conhece tudo o que o Puxa Língua tem para te oferecer? Se ainda não, tá na hora de conferir. Acesse youtube.com/puxalíngua e descubra centenas de vídeos sobre linguagens, aulas de redação, repertórios comentados, correção de questões do Enem, interpretação, gramática, dicas e muito mais. Visite também nossa loja e garanta materiais exclusivos que vão acelerar o seu aprendizado. puxalingua.hotmart.host/loja. Quer apoiar o nosso trabalho? Você pode contribuir via Pix, usando a chave puxalingua@gmail.com. E não se esqueça de seguir o podcast para não perder os próximos episódios. Até a próxima!